Olá, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Então, essa vai ser a nossa primeira aula de física. Será uma aula de retomada de alguns conceitos que nós já vimos. Nós vamos retomar os conceitos de eletrodinâmica, bem como corrente elétrica, potência elétrica, resistência, diferenças de potencial. Beleza? Então, o objetivo da nossa aula é retomar o conceito da eletrodinâmica, bem como os conceitos de corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica e energia consumida. Então, o que é eletrodinâmica? A eletrodinâmica, ela é o ramo da física, é a parte da física responsável pelo estudo do comportamento das cargas elétricas em movimentos. Então, no semestre passado, no primeiro bimestre, nós estudamos os materiais condutores e materiais isolantes. E nós vimos que os materiais condutores são aqueles que possuem cargas livres. Então, essas cargas livres, quando elas são ordenadas, nós temos a corrente elétrica, ou seja, um movimento de carga. E a eletrodinâmica, ela estuda esse comportamento das cargas em movimento, ok? Então, vamos falar sobre a corrente elétrica. Como eu disse anteriormente, a corrente elétrica nada mais é que o ordenamento das cargas elétricas. Então, as cargas elétricas em movimento ordenado constituem a corrente elétrica. As cargas elétricas que constituem a corrente elétrica são os elétrons livres. Nós também vimos sobre a constituição do átomo, que o átomo ele é constituído por elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons eles ficam fixos no núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera. E nesse caso aqui da corrente elétrica, nós temos elétrons livres, no caso dos sólidos, e os íons, no caso de fluidos, ou seja, no caso de gases e líquidos. Então, nós temos aqui uma representação de um condutor, onde nós temos os átomos do material, representado por essas circunferências todas pretinha, e nós temos os elétrons livres. Quando eu aplico uma diferença de potencial, que é o mesmo que uma voltagem ou uma DDP, eu provoco um fluxo ordenado dessas correntes e aqui nós temos uma corrente elétrica. Nós sabemos que as partículas que fluem no material são os elétrons, mas nós adotamos um sentido convencional da corrente, como se fossem os prótons que fluíssem, ou seja, fossem atraídos por esse polo negativo aqui. Então, o sentido real da corrente é o sentido dessa setinha aqui e o sentido convencional é o que nós adotamos para o estudo, que é representado por essa seta maior aqui em cima. Matematicamente falando, a intensidade de corrente elétrica, ela pode ser descrita através dessa equação. Essa equação diz o seguinte: a intensidade da corrente elétrica é igual à variação das cargas, ΔQ, dividido pelo intervalo de tempo. Recordando aqui que a variação das cargas pode ser calculado através dessa equaçãozinha aqui, onde eu tenho o número de cargas multiplicado pela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, ok? Então, nós temos aqui a legenda. I é a corrente elétrica, a unidade de medida de corrente elétrica é o amperes. Variação da carga elétrica, unidade de medida coulomb, carga elementar coulomb, número de cargas, o tempo é em segundos. E a carga elementar também, como eu já disse, é o coulomb.
Nós temos múltiplos e submúltiplos da corrente elétricas, como microampere, miliampere, mas no sistema internacional, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Vamos fazer um exemplo aí, o exemplo de um exercício. Então, o exemplo 1 diz o seguinte, é interessante que vocês registrem no caderno de vocês esses exemplos. Então, o filamento de uma lâmpada é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Calcule a carga elétrica que passa pelo filamento em 2 segundos. Então, observe que o enunciado, ele me deu o valor da corrente e ele me deu o valor do tempo. Ele quer saber a carga elétrica. Substituo os valores nessa equação e substituo a variação da carga, que é a carga elétrica. Esse 20, ele está dividindo, quando ele passa por outro lado, ele passa multiplicando. Então, a variação da carga é igual a 2 vezes 20, que é 40 coulomb. Muito simples, é só para a gente recordar realmente esses conceitos. Exemplo 2. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 10 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Qual o intervalo de tempo necessário para que uma quantidade de carga elétrica igual a 3 coulomb atravesse uma secção transversal do condutor? Então, observe que ele me deu o valor da corrente elétrica, ele me deu o valor da carga elétrica e ele quer descobrir o intervalo de tempo. Da mesma forma que nós fizemos a questão anterior, nós pegamos a equação, substituímos os valores, o valor da corrente elétrica. Agora nós vamos multiplicar cruzado, né? T passa, tá dividindo, passa multiplicando. Esse 10 vezes 10 elevado à terceira, que é o valor da corrente, ele está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 3 dividido por 10 vezes 10 elevado à terceira. Deixa eu pegar aqui a canetinha para explicar detalhadamente para vocês como que faz essa divisão. Todo mundo entendeu aí que vai ficar ΔT, ou seja, instante, né, intervalo de tempo, é igual a 3 dividido por 10 vezes 10 a terceira. Menos 3. Aqui é só dividir. 3 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 0,3. Então, vai ficar 0,3 vezes 10. Olha só, o expoente é negativo. Quando ele sobe positivo. Nós invertemos o sinal. Vezes 10 elevado a mais 3, né? Então, vamos escrever esse número aqui. Vamos tirar a notação científica. Então, é mais 3. Então, significa que eu vou andar 3 casas. Então, andei 1, 2, 3. Então, vou acrescentar 2 zeros, vai ficar 300 segundos. Então, instante é de 300 segundos, ok? Tranquilo? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, ok? Vamos falar da resistência elétrica. A resistência elétrica, ela é o que se opõe à passagem da corrente elétrica. É a oposição que o material oferece à corrente elétrica. Um bom condutor é aquele que oferece uma baixa resistência elétrica. Um mau condutor é aquele que apresenta uma grande resistência à passagem da corrente elétrica, ok? Então, a resistência elétrica é uma oposição à corrente elétrica de um condutor. Matematicamente, a resistência elétrica pode ser calculada
resistência é igual, o U, que representa a diferença de potencial, ele também pode ser representado pela letra V, dividido pela intensidade de corrente elétrica. Pessoal, um dos efeitos da resistência elétrica é o efeito Joule, que é a dissipação de energia através de calor. Então, quando a corrente elétrica ela encontra esses obstáculos, ela dissipa energia na forma de calor. Então, ocorre um aquecimento. Em todos os eletrônicos, existe um grau de resistência elétrica e dissipação de energia na forma de calor. Por isso que a gente percebe o aquecimento na televisão, no computador, no celular. Hoje em dia está mais moderno. Quanto mais moderno, quanto melhor condutor for, menor é o efeito Joule, só porque tem alguns casos no nosso dia, de equipamentos do nosso dia a dia, que esse efeito ele é desejado. Um desses exemplos é o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele possui uma peça chamada de resistor. O resistor nada mais é do que uma molinha bem fininha que vai dando voltas. Então, quando a corrente elétrica vai passar por essa molinha, ela sofre muita resistência, porque nós vamos ver também que a resistência ela pode ser calculada em função, ela também está relacionada com as dimensões de um fio, com as dimensões do condutor. Então, como aquela molinha do chuveiro, ela tem dificuldade, ela vai dissipar calor. E esse calor faz com que aqueça a água, ok? É por isso que muitas vezes, popularmente, a gente fala assim, a resistência do chuveiro queimou. Então, foi porque a resistência ela não suportou, o resistor, né, não suportou a passagem das cargas elétricas e acaba estragando, ok? Outro exemplo de eletrodomésticos que utiliza resistência é o ferro elétrico, também ele é a resistência, o forno elétrico, fritadeira elétrica, todo esse princípio. A resistência é um condutor que apresenta resistividade, né? A resistência alta, a passagem de carga e, consequentemente, ocorre o efeito Joule, ok? Tranquilo? Então, o que é um resistor ôhmico? Vamos recordar aqui também o que são os resistores ôhmicos. Os resistores ôhmicos são aqueles cuja resistência elétrica é mantida constante para quaisquer valores de tensão que sejam aplicados em seus terminais. Então, nos resistores ôhmicos, nós temos uma resistência elétrica que ela é mantida constante, independente da diferença de potencial que é aplicada, ok? Então, aqui nós temos a representação em um circuito elétrico. Um resistor, ele vai ser representado através desse símbolo aqui. Então, nós temos aqui a resistência. Aqui nós temos a corrente e aqui nós temos essa equaçãozinha. A diferença de potencial, como eu já disse anteriormente, ela pode ser representado tanto pela letra U quanto pela letra V. Ela é também chamada de DDP, ou seja, diferença de potencial ou voltagem. Unidade de medida é volts. Resistência elétrica, unidade de medida é a letra grega, ômega, e nesse caso aqui nós chamamos de ohms. Então, a unidade de medida de resistência é ohms. E a corrente elétrica, amperes, ok? Então, aqui está no sistema internacional, a unidade de medida de resistência elétrica é ohms. Vamos fazer mais um exemplo aí. Uma lâmpada incandescente é submetida a uma diferença de potencial de 110 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 5,5 amperes. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada?
Então, nós vamos pegar aqui essa equação, resistência é igual à diferença de potencial dividida pela corrente, intensidade de corrente elétrica, substituindo os valores e dividindo, nós temos aí que a resistência é de 20 ohms. Pessoal, então é isso. O objetivo da nossa aula de hoje foi retomar esses conteúdos. Posteriormente, nós vamos estudar, entender um circuito elétrico e aprender a calcular a diferença de potencial, a resistência elétrica em um circuito elétrico. Nós vamos entender o que é um circuito em paralelo, o que é um circuito em série. Então, tchau, até a próxima aula. Se cuidem. Beijos. Tchau, tchau.